Jogos, sim. Aqueles jogos que a gente jogava quando criança, ou aqueles jogos que a gente relembra e tem aquele gostinho de saudade e da nostalgia. Parte disso era assoprar fita, brigar por controle e deixar o videogame ligado para não perder o progresso do jogo. Se isso foi assim com você também, esse vídeo é para você. E para começar a nossa vasta lista de games, temos o Super Mario. Sim, esse jogo que eu acredito que todo mundo jogou. Parecia fácil o objetivo, só andar para a direita e só isso. Mas não era bem assim. E do nada tinha buracos, tartarugas que matavam o seu personagem, cogumelos que você não sabia se ajudava ou se matava, tinha aqui na sorte, aquele cano suspeito que você entrava sem saber o que vai acontecer, sem saber se vai para um lugar bom, vai para um lugar ruim. Você não sabia, você só entrava. Às vezes você entrava numa fase muito difícil e morria, tentava várias vezes e não conseguia. Mas depois de várias tentativas, a gente consegue, né? O ruim era quando tinha que voltar tudo de novo. Aí não tem jeito, era raiva mesmo. E tinha hora que você pegava o jeito, que você sabia onde eram os locais certos para pular, correr, onde tinha os segredos, onde tinha os tesouros. E aí quando saía da fase você perdia tudo de novo, mas sempre com ânimo e sempre viciado no Mario. É, Mario Bros foi um grande jogo, um grande game que a gente teve a nostalgia de tudo que a gente fez. Foi muito legal, mesmo sem saber, mesmo a gente perdendo, mesmo a gente se viciando no jogo, era muito bom. E um dos objetivos do jogo era salvar a princesa. E hoje a princesa que a gente tem que salvar é outra, né? Mas isso fica pra lá. Nesse tempo de Mario, nesses tempos de jogos, tinha o Sonic, né? Que é um jogo que parecia até inofensivo, mas era adrenalina pura. Continha vários jogos do Sonic, mas por mais que possa ser diferente dos jogos, ele não queria que você pensasse. Queria que você corresse rápido, o mais rápido que você pudesse. E esse jogo foi lançado lá em 1991 pelo Sega ou Mega Drive para quem é raiz. Outro jogo que marcou profundamente uma geração foi o GTA San Andreas. Lançado em 2004 pela Rockstar Games, o game chegou ao PlayStation 2 e rapidamente tornou-se um dos títulos mais influentes da época. Diferente de muitos jogos anteriores, o GTA San Andreas oferecia um mundo aberto e muito mais amplo e interativo. O jogador não conseguia apenas uma sequência linear de missões, ele podia explorar livremente cidades inteiras, cada uma com uma identidade própria. E a história acompanha o Carl Johnson, vulgo CJ, que retorna à sua cidade natal e se envolve novamente com os conflitos locais, gangues e questões familiares. Esse foco narrativo ajudou a dar mais profundidade ao jogo, algo que nem sempre era comum naquele período. Outro ponto importante é o nível de personalização. O jogador podia modificar aparências, habilidade física e até o hábito do personagem, o que aumentava a sensação de imersão. Além disso, o jogo trouxe uma variedade grande de atividades paralelas. Dirigir diferentes veículos, participar de missões secundárias, explorar áreas rurais e urbanas, entre outras possibilidades. E tudo isso contribuiu para uma experiência menos limitada e mais dinâmica. No aspecto técnico, GTA San Andreas também expandiu o que se esperava de um jogo em mundo aberto, na época, mesmo com as limitações do Harvard. Agora vamos para um jogo também bastante querido e muito nostálgico. É o God of War. É uma das franquias mais famosas dos videogames, conhecida por sua ação intensa, história emocional e o protagonista icônico, Kratos. O início da saga. Tudo começa na mitologia grega, onde Kratos,
um guerreiro espartano faz um pacto com o deus da guerra, Ares, para vencer batalhas. Mas esse poder cobra um preço terrível. Kratos acaba sendo manipulado e perde sua família, o que o leva a buscar vingança contra os deuses do Olimpo e a vingança contra os deuses. Nos primeiros jogos, Kratos enfrenta figuras como Ares, Zeus, Poseidon e Hades. Ele literalmente desafia o panteão inteiro da mitologia grega em busca de vingança. E a nova fase da mitologia nórdica. Em 2018, a franquia reinventa tudo com God of War 2018. Agora Kratos revive na mitologia nórdica, mais velho e deixando o passado para trás. Ele cria seu filho Atreus, enquanto enfrenta deuses como Thor e Odin. Algumas curiosidades sobre God of War, que Kratos não falava muito no início. Nos primeiros jogos ele era mais brutal e silencioso, depois virou um personagem muito mais profundo e emocional. O jogo mudou de câmera, antes era câmera fixa e ação rápida. Em 2018 virou uma câmera contínua, sem cortes, como fosse um filme jogável. A franquia quase acabou. Depois de God of War 3, muitos achavam que a história tinha terminado, até o rebote nórdico surpreender a todo mundo. Atreus, seu filho, que a série nunca tinha explorado antes. E a conclusão é que God of War não é só um combate e mitologia, é sobre culpa, redenção e a tentativa de quebrar um ciclo da violência. E agora partiremos para mais um jogo nostálgico, mais um grande jogo, Resident Evil. Tudo começa em 1996, quando a equipe Stars investiga uma mansão misteriosa perto de Raccoon City. Lá dentro, eles descobrem horrores causados por experimentos da Umbrella Corporation, uma empresa farmacêutica secreta. O responsável por isso é o T-Vírus, o que transforma humanos em zumbis e criaturas biologicamente violentas. O caos em Raccoon City. Com o tempo, a infecção se espalha e atinge toda a cidade. Personagens como o Leon, a Clary e o Jill tentam sobreviver ao caos enquanto o governo destrói a cidade para conter o vírus. A evolução da franquia. A franquia evoluiu bastante ao longo dos anos. Resident Evil 4 mudou tudo com a câmera sobre o ombro e a mais ação. Jogos seguintes foram colocados mais no combate direto, no enfrentamento. Resident Evil 7 trouxe de volta o horror em primeira pessoa e uma atmosfera mais pesada. Resident Evil não é só uma história sobre zumbis, é medo, é sobrevivência e o perigo da ciência fora de controle. E no fim, a pergunta continua: até onde a humanidade iria em nome do progresso? O nome Resident Evil tem uma origem bem curiosa. O jogo original no Japão se chama Biohazard, mas o nome precisou ser mudado no ocidente porque já existia uma marca registrada com esse nome. E o primeiro Resident Evil foi inspirado em filmes de terror clássicos e tinha uma pegada de casa mal assombrada com ciência por trás. O personagem Leon, que é um querido da franquia, foi criado de última hora para Resident Evil 2. Ele deveria só ser um policial comum, mas virou um dos protagonistas mais populares da franquia. Apesar da fama, a franquia fala muito mais sobre biotecnologia, corporações perigosas e sobrevivência humana. E no final de contas, jogos nostálgicos não são só pixels antigos ou gráficos simples, eles são lembranças. Tarde inteira jogando Resident Evil, sentindo medo pela primeira vez, ou enfrentando deuses, como em God of War, sem nem perceber o tempo passar. São em momentos esses que a gente não tinha pressa, não tinha preocupação, e era só a diversão. Jogos como Super Mario, Crash, Zelda, até os clássicos de PC e celular, não era só entretenimento, eles fizeram parte da nossa história. E talvez seja isso que torna tudo tão especial, porque você não lembra só do jogo,
Você lembra de quem você era quando jogava. Mas qual jogo marcou sua infância? E tem uma pergunta para te fazer. Você realmente tá ligado